Olá para todos os estudantes. Vamos para mais uma aula. A aula que nós teremos agora é sobre estequiometria e balanceamento químico. Essa aula é para o segundo ano do ensino médio. O professor é o Douglas Bezerra Silva. E a minha ideia de fazer essa aula é ajudar os alunos com as aulas que estão acontecendo no centro de mídias. Essa aula, estequiometria e balanceamento químico, ela ocorreu no Centro de Mídias no dia 15 de fevereiro de 2021. E alguns alunos ficaram com dúvidas, né, relacionadas ao conteúdo dessa aula. Então, para ajudar, eu decidi gravar esse vídeo, que estou gravando aqui. Então, vamos lá para a nossa aula, estequiometria e balanceamento químico. Eu vou dar um exemplo bem básico, só para a gente entender a ideia. Para falar, primeiro eu vou falar com vocês sobre balanceamento químico, ou seja, é o balanceamento de uma reação química. Então vamos imaginar uma reação química que ocorre entre o gás hidrogênio, que é o gás H2, mais o gás oxigênio, que é o gás O2. Quando esses dois gases reagem, eles produzem água, ok? Que é H2O. Bem, mas a nossa reação, ela não está balanceada. Como que eu sei que ela não está balanceada? Nós precisamos balancear esta reação antes de fazer qualquer cálculo, tá bom? Então, vamos ver por que ela não está balanceada. Bom, vamos olhar aqui do lado dos reagentes. Vamos dar uma olhada. Quantos átomos de oxigênio nós temos no lado dos reagentes? Aqui está o oxigênio e nós temos 2 átomos de oxigênio. E aqui no lado dos produtos? Quantos átomos de oxigênio nós temos? Nós temos um só. Né? Quando aqui não tem número, significa que é o número 1. Ou seja, nós temos apenas um átomo de oxigênio desse lado. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, essa diferença de átomos entre um lado e outro, se ela acontecer, significa que a nossa equação está desbalanceada. Nós precisamos balancear ela. Tá bom? Eu vou mostrar como que a gente faz isso. Se aqui eu tenho 2 oxigênios, eu preciso ter 2 oxigênios desse lado. Mas eu posso colocar um 2 aqui embaixo? Não, eu não posso colocar um 2 aqui. Porque se eu colocar um 2 aqui, eu vou estar alterando a substância química. Antes era H2O, agora é H2O2. E essa é uma outra substância química, tá bom? Então eu não posso colocar o 2 aqui embaixo, está errado. Então como que eu faço o balanceamento? Eu coloco o 2 aqui, ó, nessa região. O que que esse 2 significa? Significa que eu tenho agora 2 átomos de oxigênio, porque é 2 vezes o 1 que está aqui, que a gente não precisa colocar, né? Então agora eu tenho 2 átomos de oxigênio, mas quando eu coloco o 2 aqui na frente, ele também está multiplicando o hidrogênio. Então, antes de colocar o 2, eu tinha 2 hidrogênios. E agora que eu coloquei o 2, eu tenho 4, porque é 2 vezes 2, tá bom? Então, a gente consertou o problema aqui do oxigênio, colocando um 2. Eu tenho 2 oxigênios desse lado e eu tenho agora 2 oxigênios desse, porque é 2 vezes esse oxigênio. Então, eu tenho 2 oxigênios aqui, né? 2 oxigênios, e eu tenho 2 oxigênios aqui, porque é 2 vezes 1, 2.
Só que agora desse lado eu tenho 4 hidrogênios, porque é 2 vezes 2 hidrogênios. Então, desse lado eu também tenho 4 hidrogênios, certo? Vamos ver quantos hidrogênios nós temos do outro lado. Aqui nós temos 2 hidrogênios, porque é só H2, certo? Então nós temos apenas 2 hidrogênios. Então está errado, nós acertamos o oxigênio, certo? 2 e 2, mas nós não acertamos o hidrogênio. Está diferente a quantidade. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho 4 hidrogênios. Como que eu faço para acertar isso? Eu posso mexer desse lado e colocar, por exemplo, um 3? Eu poderia colocar um 3? Não. Se eu alterar desse lado, eu só vou estar aumentando essa quantidade de hidrogênio. Eu tenho que alterar desse lado aqui, porque é onde eu tenho menos hidrogênio. Por exemplo, se eu colocar aqui 2, quantos hidrogênios eu terei agora? Bem, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Então, agora eu tenho 4 hidrogênios desse lado, certo? E eu tenho 4 hidrogênios desse outro. Então, agora a nossa reação ela está balanceada. Então, só vou alterar aqui. Vamos conferir. 4 hidrogênios, né? 2 vezes 2, 4. Mais 2 oxigênios. 2 vezes 2, 4. Então, é mais 4 hidrogênios. E 2 vezes 1 oxigênio, 2 oxigênios. Certo? Então está balanceado. A mesma coisa que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Então a nossa equação está balanceada dessa forma. Deixa eu só apagar isso daqui. Então nós balanceamos a nossa equação. Agora eu pergunto para vocês, qual é a quantidade de mol que nós temos nessa equação, dos dois lados? É fácil ver, porque esse 2, esse número que vem antes da substância, que está aqui em vermelho, ele diz para a gente quantos mols que a gente tem nessa substância. Se eu tenho 2 vezes H2, gás hidrogênio, então aqui eu tenho 2 mols certo? Aqui eu tenho 2 mols de gás hidrogênio. Aqui eu tenho apenas, no caso do oxigênio, eu tenho aqui 1 mol, né? Eu vou escrever assim mesmo. 1 mol de gás oxigênio. Por que 1? Porque aqui tem o número 1. Eu não escrevi ele porque não precisa. Quando não tem nenhum número aqui do lado da substância, a gente não precisa escrever, tá bom? Então eu sei que aqui tem 1 mol e aqui eu tenho 2 mols de H2O. Por quê? Porque é um 2. Esse 2 significa que é 2 mols dessa substância, que é H2O. Então eu tenho 2 mols de gás hidrogênio, 1 mol de gás oxigênio e 2 mols
de água, H2O, tá certo? Então, assim a gente já consegue descobrir a quantidade de mols da nossa reação. Agora, vamos descobrir a quantidade de partículas. Como eu sei a quantidade de partículas que nós temos? Bem, é bem simples. Por quê? Porque um mol, eu vou escrever aqui em cima, um mol é igual a 6,0 vezes 10 elevado a 23 partículas, tá bom? Isso daqui é um número de partículas. É um número muito grande. Partículas. Certo? É um número muito grande. É por isso que ninguém chama de 6,0 vezes 10 a 23 quantidades de gás hidrogênio. A gente chama de mol, porque abrevia. Então, um mol é igual a 6,0 vezes 10 a 23 partículas. O que isso quer dizer? 6,0 vezes 10 a 23 é o número 6 seguido de 23 zeros. Ou seja, é 6. Aqui nós temos 60, 600, 6.000, né? 60.000, 600.000 e por aí vai. Agora imagine 23 zeros, é um número muito grande. A gente não escreve tudo isso, a gente escreve dessa forma porque abrevia, certo? Então, 6,0 vezes 10 a 23 é um número muito grande para escrever inteiro. Então, a gente escreve em notação científica. Então, eu quero saber a quantidade de partículas que eu tenho aqui. Bem, se aqui no oxigênio eu tenho 1 mol, e 1 mol é 6,0 vezes 10 a 23, então ficou muito simples. Quantos mols eu tenho aqui no oxigênio? Exatamente esta quantidade aqui, certo? Porque esse é o valor de 1 mol. Então, só vou copiar aqui. Então, a quantidade de mol, de partículas. Nesse caso, nós sabemos. E aqui eu tenho 2 mols. Se 1 mol é 6,0 vezes 10 a 23, 2 mols será o dobro, porque é o dobro, né? Então, nós teremos aqui 12 vezes 10 a 23, elevado a 23. Por que 12? Porque se 1 mol é 6, 2 mols tem que ser 12. Esse 12 também poderia ser escrito 1,2 vezes 10 a 24, tá bom? E aqui é fácil agora de saber quantos mols ou quantas partículas eu tenho aqui no H2O, na água, porque também são 2 mols, certo? Então também é 12 vezes 10 elevado a 23. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Então, mol é quantidade de matéria, quantidade de partículas, e que equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas, ok? Então, eu balanceando a minha equação, como nós fizemos para balanceá-la, nós conseguimos tirar muitas informações, a quantidade de mol, e nós também conseguimos tirar a quantidade de partículas envolvidas aqui, nesse balanceamento. E agora eu quero perguntar, para saber a massa molar desses elementos químicos que estão aqui. Bem, para isso,
nós precisamos consultar uma tabela periódica. Eu tenho uma aqui disponível. Vejamos, nós temos aqui a tabela periódica. E aqui embaixo dos elementos químicos, nós temos o número de massa, ou seja, o peso atômico, certo? Como está indicando aqui. E cada elemento químico tem um peso atômico diferente. Por exemplo, do hidrogênio é 1, do hélio é 4, do lítio é 7, 6,94, né, arredondando dá 7, do berílio é 9. O que interessa para a gente é do oxigênio, porque é o que nós temos lá, que é 16, arredondando, 16, e do hidrogênio, que é 1. Essa é a massa atômica desses átomos. Hidrogênio 1 e oxigênio 16, ok? Então vamos voltar lá. Nós queremos saber a massa agora dessa quantidade de partículas, desses mols que nós temos aqui. Bem, nós vimos que o hidrogênio, eu vou escrever aqui desse lado, o hidrogênio equivale a 1 grama. Nós vimos lá 1, não foi? 1 grama por mol. A tabela periódica nos deu essa informação. E o oxigênio, vocês lembram o número que eu falei? Que estava presente lá? Era 16. Oxigênio, 16 gramas por mol. Certo? Então, para saber a quantidade de gramas aqui envolvidas nessa quantidade de partículas que nós temos, é muito simples. Por exemplo, quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? Eu vou escrever com outra cor, vou escrever com laranja. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, concordam? Nós temos 2 vezes 2, lembra que nós fizemos a conta? Então, nós temos 4 átomos de hidrogênio. Se um hidrogênio é 1 grama por mol, 4, então aqui nós vamos ter 4 gramas de hidrogênio, certo? Porque nós temos 2 vezes 2, 4 átomos, nós temos 4 átomos de hidrogênio envolvidos. E o oxigênio? Bom, aqui o oxigênio nós temos 2 oxigênios, porque é do O2, certo? 2 oxigênios. O oxigênio é 16 gramas por mol, então vai ser 16 vezes a quantidade de átomos que nós temos. Nós temos 2. Então é 16 vezes 2, que vai ser igual a 32 gramas de oxigênio. E aqui, na água, nós temos aqui 4 átomos de hidrogênio, certo? Porque é 2 vezes 2, 4. Nós temos 4 átomos de hidrogênio. E nós temos, ó, esse 2 também está multiplicando o oxigênio, não se esqueçam. Então, nós temos 2 átomos de oxigênio. E a gente já tinha verificado isso porque a gente já tinha balanceado, né? E deu certo, ó, combinou com esse lado. 4 e 2, 4 e 2. Então, ó, a gente só precisa fazer a conta desse para a gente descobrir. Então, qual que vai ser a massa?
4 átomos de hidrogênio, nós descobrimos aqui do lado. Vai ter quanto? Vamos olhar aqui, 4 gramas. E nós temos 2 átomos de oxigênio, que nós fizemos a conta, deu 32 gramas, né? 2 átomos de oxigênio, 32 gramas. Ou seja, a massa que nós teremos aqui nos produtos será 32 gramas mais 4, que será igual a 36 gramas. E aí nós conseguimos terminar o nosso balanceamento e a nossa estequiometria. Para confirmar, nós temos que observar o seguinte: sempre a quantidade de gramas que nós temos aqui nos reagentes, nós teremos que ter nos produtos. Quanto que deu nos produtos? 36. Quanto que nós temos nos reagentes? Nós temos 4 mais 32. E 4 mais 32 é 36 também. Então, nós temos 36 gramas nos reagentes e nós temos 36 gramas nos produtos. Então, dessa forma, nós sabemos que a nossa conta está certa. Então, é dessa forma que nós descobrimos a quantidade de mols, olhando o número que está aqui na frente, certo? Para saber a quantidade de partículas, é só eu lembrar que 1 mol tem 6,0 vezes 10 a 23 partículas, e aí multiplicar pela quantidade de mol. E para saber a quantidade de gramas, basta eu olhar na tabela periódica e ver a massa atômica para os elementos que estão envolvidos. No caso, é o hidrogênio e o oxigênio. E aí eu vejo quanto que eu tenho de hidrogênio, quanto que eu tenho de oxigênio e faço a conta. E no final, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Bom, eu espero que essa aula tenha ficado fácil de entender esses conteúdos. É, tem uma tentativa de explicar melhor o conteúdo que foi dado no centro de mídias. Eu espero que vocês tenham conseguido entender até aqui. Então, um abraço a todos. A nossa aula se encerra aqui. Muito obrigado.